Uma criança de 9 anos de idade entrou numa clínica veterinária e matou 23 animais. No vídeo de hoje eu vou desvendar profundamente o que de fato aconteceu, que infelizmente também pode estar acontecendo aí na sua casa. Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. Que notícia horrorosa, né? Essa semana a gente teve essa infeliz atrocidade cometida por essa criança de 9 anos. E eu relutei em falar sobre esse assunto, mas é muito importante que a gente venha abordar o que está acontecendo com as nossas crianças, principalmente neste período do ano. Essa semana eu estava passeando pelo centro da cidade e ao entrar naquelas lojinhas que vendem aquelas bugigangas, né, aquelas lojinhas chinesas que tem aqui na minha cidade, eu lembro que eu vi uma quantidade muito grande de chapéu de bruxa, máscaras de bruxa, caveira e outros símbolos demoníacos, né, que serão vendidos para crianças, principalmente agora, nessa época do ano, onde a gente tem a festa do Halloween, que não coincidentemente é justamente no mês de outubro, onde se comemora o Dia das Crianças. E muitos bairros eles fazem aquelas festas de rua, festas comunitárias, que por trás dessas festas existe sim um viés religioso. Isso até mesmo no meio dos crentes, né? Eu mesma faço uma festa todo ano, a gente junta ali alguns amigos, né, de outras denominações cristãs e nós fazemos uma festa com brinquedos, comidas e ao mesmo tempo nós pregamos o evangelho. Sim, nós oramos pelas crianças que vão até a festa, nós fazemos o apelo em uma dessas festas, já chegaram a aceitar Jesus 18 crianças de uma vez só. E eu particularmente amo pregar o evangelho para crianças, por quê? Crianças são extremamente fáceis de aceitar a palavra. Uma vez eu ouvi uma frase que me impactou muito, que diz o seguinte: o coração da criança é de quem chegar primeiro. E é muito importante que a gente entenda que se uma criança ela entrega a sua vida para Jesus ainda na infância, ela vai ser um cristão muito mais profundo em Deus, um crente mais firmado. Vai ser mais difícil dela se desviar no futuro. E a criança ela é assim, você convida ela para ir para a igreja, ela não coloca empecilho nenhum, ela não arruma desculpa. Se você fala para uma criança que você vai vir de noite buscar ela para ir para a igreja, ela aceita e vai com você. Na maioria das vezes eu não tenho problema nenhum para levar crianças na igreja. Ela se arruma e vai. O adulto não, ele vai dizer que não vai porque tá chovendo, porque tem novela dele no horário, ele precisa fazer janta, ele tem que acordar cedo no outro dia, ele coloca um monte de desculpa. Agora a criança não, ela não coloca empecilho. A maioria das vezes ela aceita e realmente vai. Eu digo isso porque eu faço isso, né? Tem crianças que já estão há mais de um ano indo comigo pra igreja todo final de semana sem os pais. E é muito, mas muito mais fácil você ganhar uma alma para Jesus que seja criança do que um adulto. Enfim, as nossas festinhas, elas têm sim o intuito de entregar a palavra de Deus, né? Da mesma forma que a gente usa essa estratégia para conquistar as crianças, né, para Jesus, também as outras religiões fazem a mesma coisa. A Umbanda faz, os espíritas faz, Candomblé faz. Tá todo mundo fazendo e as crianças vão em todos os lugares, independente de qual igreja que tá promovendo aquilo ali. Aonde tem brinquedo e comidinhas gostosas, principalmente as crianças de classes financeiras mais baixas, elas vão. Você que é pai, que é mãe, que é tutor de uma criança, você precisa ficar muito esperto aonde elas estão frequentando. Você que é crente, você tem que conversar com a sua criança, você tem que instruir a sua criança que ela não deve pegar certos doces. Se ela pegar por educação, trazer para casa, entregar para o papai, para a mamãe jogar fora, porque tudo que for envolvido nessas festas será consagrado sim ao Deus que essa religião professa. Por exemplo, na minha festa que eu faço lá, né, para as crianças, é claro que na hora do alimento eu vou orar, eu vou agradecer a Deus pelo alimento, né? Eu oro ao Senhor Jesus Cristo, ao Filho do Deus de Israel. E nessas religiões ocultistas, da mesma forma, eles oram consagrando tudo aquilo que vai estar sendo servido aos espíritos a quem eles servem. Agora eu te pergunto, tem condição de um filho de um crente estar enfiado no meio dessas coisas, comendo essas comidas? Você acha que não tem nada a ver? Eu vou te falar o que acontece. Várias experiências com crianças possessas pelo diabo. Eu trabalhei por muito tempo em um hospital, né, como eu já falei aqui pra vocês, no pronto-socorro de um hospital aqui da minha cidade. E várias vezes eu já encontrei crianças endemoniadas que foram atendidas em pronto-socorro. Uma dessas vezes marcou muito a minha vida, porque chegou essa época do ano e uma criança de aproximadamente uns 10 anos de idade, ela deu entrada no pronto-socorro com convulsões, com a fala diferente, mãos tortas, tudo que indicava que ela estava assim endemoniada. Mas nós fizemos, lógico, os primeiros socorros, os primeiros atendimentos e nada, tudo normal. Aí eu já entendi o que era,
Mas o que me chocou foi a frase que eu ouvi da boca da própria mãe. O médico falou para ela assim: olha, mãe, a gente examinou seu filho, não tem nada, eu acredito que não seja nada físico, que pode ser emocional, né? Porque o médico ele sempre joga para esse lado emocional. Pode ser uma crise de pânico, pode ser um ataque de ansiedade. E a mãe falou na minha cara a seguinte frase: nossa, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, porque ele nunca teve isso, ele nunca teve pânico, nunca teve ansiedade, ele é uma criança extremamente saudável, normal. A única coisa que aconteceu hoje foi que passaram lá na minha rua, entregando aqueles docinhos de Cosme e Damião, e ele comeu e começou a passar mal desse jeito. E a simplicidade dessa mãe era tão grande, gente, que ela falou assim: mas o doce não estava estragado não, porque eu também comi e eu não tô sentindo nada. Não me fez mal nenhum, então eu acredito que não tem nada a ver. Aí eu falei: pronto, bingo. Pedi na hora para orar para a criança e a criança foi liberta através da oração. E aí depois eu fui explicar para aquela mãe que a criança, ela é sim mais vulnerável do que um adulto para o mundo espiritual. Ela tem acessos do mundo espiritual que um adulto não tem. E isso é bíblico. As crianças, elas ficavam rodeando Jesus, como quem são atraídas por ele. Existe um texto que quando as crianças chegam perto de Jesus, tentaram impedir, e Jesus disse: não impeçam as crianças de chegar perto de mim, porque delas é o reino dos céus. Elas têm acesso. E outra coisa, um adulto, ele é cheio de pecados, principalmente pecados do coração, né, que são os mais graves, como inveja, ódio, rancor, mágoa. Um adulto, ele tem, na maioria das vezes, a vida dele cheia de brechas espirituais para que o inimigo possa agir. Então, um adulto que não está debaixo do sangue de Jesus, que não confessou Jesus como seu Salvador, ele está sendo visitado, ele está sendo habitado por espíritos contrários o tempo todo. Ah, Kelly, não fala isso, pelo amor de Deus. Meu amor, quem entende a palavra de Deus, quem lê a Bíblia, sabe disso. A Bíblia diz que só existem dois caminhos, só existem dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você está servindo ao diabo. Não existe meio termo no mundo espiritual, não existe casa vazia. Ah, mas eu não acredito em Deus, eu não sirvo a Deus, mas eu não faço maldades. Pois eu te digo que você está tão imerso nas maldades do seu coração, de um ser humano caído, que você nem percebe o que você tem dentro de você. Isso acontece até com os crentes. A gente vai orar e fica perplexo com a quantidade de lixo que a gente encontra dentro do nosso coração. Agora você imagina alguém que vive longe da proteção de Deus. É um sepulcro, tem morte dentro. É por isso que a palavra de Deus diz que a gente tem que nascer de novo. Todo mundo tem que nascer de novo. Todo mundo tem que nascer do Espírito. É o que vai fazer você ter noção do que você está colocando para dentro do seu coração e da sua vida. É onde você ouve aquela vozinha: você não deveria ter feito isso. Você não deveria pensar assim dessa pessoa. Você não deveria ter falado assim. Você vai tomar a Santa Ceia, ele vem e fala: vai lá, pede perdão pro seu irmão. Agora, um adulto que vive no mundo sem compromisso com Deus, e vive como ele quer viver, ele bebe, fuma, ouve música mundana, convive com a prostituição como se fosse uma coisa normal, as portas e as janelas do seu corpo estão escancaradas, ainda que não pareça, ele tá sim cauterizado para não sentir o peso do pecado e não sentir os espíritos malignos que estão sobre ele. E a única forma de você proteger a sua casa da entrada de espíritos malignos é através do sangue de Jesus nas portas. No meu discipulado Jornada de Transformação, eu explico versículo por versículo como que se dá essa legalidade, né? Essa liberdade que a gente dá por inimigo agir na nossa vida através do pecado. Eu explico como que através das brechas que nós damos para o inimigo, ele acaba por entrar e atacar as áreas da nossa vida, finança, família, nosso casamento, nossos filhos, entre outras áreas importantes da nossa vida secular. E a transformação que esse discipulado promete, basicamente acontece justamente porque, fechando as brechas espirituais e cumprindo as leis contidas na palavra de Deus, infalivelmente você vence as suas guerras contra o inimigo da sua alma. E aí todas as áreas da sua vida são impactadas e transformadas por esse posicionamento correto diante das leis espirituais de Deus. Eu vou deixar, como sempre, o link aqui embaixo no box de informações e fixado no primeiro comentário para você que quer conhecer esse produto muito completo para quem precisa ter a sua vida transformada. Mas voltando ao assunto do vídeo, os adultos, eles estão meio que acostumados com a influência maligna, justamente por causa das brechas que eles dão para o inimigo adentrar nas suas vidas. Agora a criança não, geralmente a criança é um ser puro, onde o seu coração ele ainda não foi contaminado com muitos sentimentos pecaminosos, pensamentos carnais. Então, dessa maneira, por conta da pureza que há nas crianças, elas são mais vulneráveis no sentido de sentir o impacto de uma influência maligna. E aquela mãe no hospital, ela fala na minha cara: a criança comeu o docinho do Cosme e Damião e ficou daquele jeito. Mas que o docinho não estava podre não, porque ela também tinha comido e não tinha sentido nada. Claro que você não sentiu nada.
Você já se prostituiu, você já mentiu bastante, já se contaminou com o mundo, com os pecados de tantas formas, que você já está acostumada com a visitação do maligno. E outra coisa importante é que as comidas que são sacrificadas nessas festas, né, que são consagradas a espíritos malignos, elas são feitas especialmente para crianças. O alvo dessas comidas, desses feitiços, são as crianças. O mundo das trevas, ele está constantemente tentando atingir as crianças. Você pode ver, por exemplo, através de desenhos animados infantis, filmes, músicas infantis, brinquedos, que são produtos especiais para crianças. Muitos deles estão contaminados com uma intenção maligna de adentrar na vida da criança, muitas vezes através de mensagens subliminares, que se você não estiver conectado com Deus, você nem percebe. Através disso, um monte de setas de pecado são lançados na mente das nossas crianças, com a permissão dos pais, que são omissos em investigar o que estão oferecendo para os seus filhos e também são omissos no serviço sacerdotal de pai, né? De orar, de jejuar, de serem cobertura espiritual das suas crianças. Existe uma frase muito real e importante que diz: mães de joelhos, filhos de pé. E muitas vezes a gente não entende por que as gerações estão piorando cada vez mais, mas a principal falha se encontra na vida de oração dos pais. Pais que não oram criam filhos que não vão orar. Pais que não oram fazem dos seus filhos um alvo, uma presa fácil para o inimigo. E se tem uma coisa que Deus abomina, são pessoas que influenciam para o mal as crianças. Mateus capítulo 18, Jesus disse: ai daquele que escandalizar um desses pequeninos. Ele estava falando de crianças. Ele diz: melhor fosse que amarrasse uma pedra no seu pescoço e se atirasse de um penhasco. Jesus é defensor de crianças. E quando ele dá uma criança a uma família, ele dá uma responsabilidade espiritual daquela alma para os pais. A alma dos seus filhos é a primeira alma que você tem obrigação de ganhar para Jesus. E ai daquele que tem conhecimento da verdade, do evangelho, e expõe os seus filhos a esse tipo de coisa. Aqui no meu condomínio, todos os anos, durante essa festa do Halloween, eles fazem decorações e se vestem com aquelas fantasias macabras. E as crianças, elas saem de porta em porta, batendo na porta de cada morador, perguntando se tem docinho. E nós, como sempre, né, como cristãos, a gente se sente incomodado de ver aquele monte de criança inocente, de almas puras, vestidas de demônios, por causa de uma cultura diabólica. E num desses dias, né, alguns anos atrás, o meu esposo, ele foi atender a porta lá fora naquele tempo, e a gente já sabia que as crianças iam vir pedir os doces, e a gente já se preparou espiritualmente para aquilo. E aí meu marido foi lá atender a porta lá fora com a Bíblia na mão, e aí ele chamou as crianças e começou a conversar com elas. E ele começou a explicar o porquê que aquela festa não agradava a Deus. E aí ele começou a pregar o evangelho para aquelas crianças. E ele abriu um texto da Bíblia onde falava a respeito de adoração aos mortos, ou comunicação com os mortos, que é um ponto muito comum nessa festa de Halloween. E na hora que ele começou a ler a palavra, uma daquelas crianças começou a se tremer toda, começou a passar mal. E aí a gente percebeu que a criança estava prestes a manifestar um demônio ali, na nossa porta. E aí imediatamente meu esposo já orou, já abraçou a criança, orou com ela, clamamos pela misericórdia de Jesus. E após aquela oração, aquela criança foi embora correndo, assustada. E nós ficamos extremamente impactados de ver ali na nossa frente, na nossa porta, uma criança que estava tão influenciada pelo maligno por conta daquela festa, por causa daqueles doces, por causa daquelas fantasias, que só de ouvir a palavra de Deus ela começou a se tremer toda, ela começou a se sentir mal e por pouco não vomitou ali na minha porta. Infelizmente, muitos cristãos, eles não têm essa noção clara do mundo espiritual. E ele permite que os seus filhos comam, bebam e frequentem esses lugares consagrados ao diabo. O meu esposo, ele sempre me conta um testemunho muito forte da família dele, que uma das tias, quando era criança, mesmo tendo seu pai pastor, mesmo sabendo de toda a verdade do evangelho, um certo dia, uma dessas tias, ela não resistiu à tentação e aceitou as balinhas de Cosme e Damião que o vô vivia falando para não pegar, porque o vô era pastor. E ela foi lá escondido, pegou e comeu. A família deles naquela época passou por uma situação extremamente assustadora, que foi ver aquela tia, aquela criança, manifestar um demônio no meio da sala. A tia do meu esposo, ela começou a falar com a voz grossa, e ela começou a fingir que abria uma garrafa de alguma bebida alcoólica, e ela fingia que bebia a garrafa e parecia que estava bêbada, sabe? Foi algo tão impactante que até hoje, quando a família se reúne para conversar e se lembra desse fato, eles contam que essa tia, ela fazia o barulho da garrafa, abrindo e o barulho dos goles, como se a garrafa estivesse sendo bebida, e aí ela ficava trançando as pernas, como se ela estivesse bêbada na sala.
totalmente endemoniada. E aí foi necessário que o avô, né, e a avó da família, que eram pastores, eles orassem ali na sala e repreendesse, expulsasse aquele demônio da vida da própria filha deles. A Bíblia diz que se nós comermos ou bebermos algo mortífero, e eu creio que isso também vale para algo espiritualmente mortífero, a Bíblia diz que se nós consumirmos algo assim inocentemente, Deus vai nos livrar e não vai nos fazer mal algum. Porém, quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, o diabo usou a palavra de Deus para dizer: se lança daqui de cima, porque Deus vai dar ordem aos seus anjos, ao seu respeito, para que não tropece o seu pé em nenhuma pedra. Aí Jesus disse: também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Então o que ele está dizendo? Esse livramento não é para eu utilizar dessa forma. Ele vai se manifestar na minha vida quando eu estiver inocente. Mas eu sendo crente, sabendo a verdade do evangelho, visto meu filho com uma fantasia diabólica, manda ele para a escola para se divertir numa festa mundana, você está desobedecendo a Deus. E o pecado da desobediência está abrindo as portas e a janela da sua casa, que entre coisas malignas na vida do seu filho, transformando o seu filho muitas vezes numa criança depressiva, numa criança desobediente, uma criança rebelde, mal criada, uma criança que tem aversão aos pais, uma criança mentirosa. Isso tudo pode ser setas malignas que estão atingindo o seu filho, e você pode ter culpa nisso. Você pode ter certeza que você vai colher o que você está plantando na vida dele. Então aproveite esse momento de festa de Halloween, de festa junina, tudo aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração, que não é de Deus, que não é para você, que não é para sua família. Aproveite esses momentos para doutrinar, para ensinar os seus filhos o caminho estreito do evangelho, onde ele vai aprender desde cedo que ele não é todo mundo, que ele não pode fazer as coisas que o mundo faz. Ele vai crescer e ele vai ver o mundo fazer coisas piores, ele vai ver o mundo beber, fumar, ir pra balada, se prostituir, mas ele já vai ter a consciência de que a vida dele tem parâmetros diferentes do que os coleguinhas do mundo. Ter mais facilidade em renunciar prazeres por amor a Deus. Aí um menino de 9 anos entra numa clínica veterinária e mata 23 animais com requintes de crueldade. E vocês acham que isso é normal? Eu vi muita gente falando que esse menino é um psicopata, que provavelmente ele nasceu assim, com traços de psicopatia. Eu não sei o que a ciência fala a respeito disso, mas a minha experiência é com o mundo espiritual e com tudo o que está escrito na palavra de Deus. Acredito no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa. A natureza adâmica, caída, que nos impulsiona a fazer o mal, que é a carne. Porém, nós também nascemos com um espírito que foi dado por Deus. É por isso que está escrito que quando o homem morre, a carne volta para o pó e o espírito volta para Deus, porque veio de Deus. Todo ser humano é feito de carne, espírito e alma. A carne é aquilo que naturalmente nos faz pender para o lado do mal. Mas o espírito, ele nos faz pender para as coisas de Deus. Ele naturalmente coloca dentro de nós uma consciência do que é moral, do que é bom. Em qualquer sociedade, não importa o país, não importa a religião, o homem sabe o que é o bem e o que é o mal. Em qualquer sociedade, roubar o que é do outro é mal. Em qualquer lugar do planeta, matar outra pessoa é mal. Então, dentro de cada ser humano existe um lado bom e um lado ruim, e essa consciência do que é bom e do que é ruim. Agora, quem nós somos de fato é a nossa alma. Essa alma é eterna, que vai para o céu, que vai para o inferno. É ela que vai decidir se ela vai pender para o lado da carne ou para o lado do espírito. E os traumas vividos durante uma infância, na criação, na educação que a criança recebe, com certeza vai potencializar e vai influenciar nisso. Se a pessoa vai se tornar uma pessoa boa ou uma pessoa consideravelmente ruim. No caso desse menino que invadiu essa clínica veterinária e matou esses bichinhos, eu não tenho dúvida nenhuma que ele já passou sim por muitos traumas que possibilitaram a influência maligna ter acesso na sua alma. Relatos sobre esse garoto dizem que ele não era uma criança agressiva, que ele nunca tinha tido um comportamento que justificasse essa psicopatia. Pessoas próximas da família contam que o menino tinha uma vida normal e é como se ele tivesse tido um surto na vida dele, né? Um momento de loucura. Mas as imagens da câmera mostram que a criança não está surtada com acesso de raiva. Não. Mostra o menino tendo a delicadeza de pular um muro para entrar no local, tendo a paciência, a perseverança de perseguir os bichinhos lá dentro, demonstrando que ele teve diversas atitudes que não condizem com a idade da criança, como por exemplo lançar os bichinhos mortos por uma janela. E depois mostra o menino empreendendo fuga de uma forma possivelmente orquestrada por uma força maior do que ele. É importante a gente entender que relatos de pessoas que conhecem profundamente esse menino dizem que o menino era completamente normal, era uma criança educada, carinhosa e que inclusive gostava de animais. Tinha estima por animais de estimação. Nunca tinha tido um comportamento parecido com aquele. A família diz que está procurando entender o que aconteceu, porque não faz sentido nenhum aquela criança ter cometido esses atos de crueldade.
E isso reforça a minha tese de que esse menino sofreu de uma influência maligna para fazer aquilo. Porque crianças, sim, são suscetíveis a serem influenciadas pelo inimigo. No começo desse vídeo, eu disse que isso poderia acontecer aí na sua casa. E provavelmente alguns de vocês falaram, meu Deus, tem misericórdia, isso é um absurdo, é uma realidade muito distante do meu filho fazer um negócio desse, chegar a tal ponto. Pode não chegar a esse ponto, mas perceba, observe se a sua criança nunca foi influenciada pelo inimigo. O inimigo tenta sim entrar dentro de um lar através das crianças. Ele influencia crianças a serem rebeldes, para desestabilizar o lar, para causar briga entre os pais. Crianças muito pequenas que são atormentadas por espíritos para ser choronas, assustadas. Tudo isso mediante brechas abertas pelos pais. E muitas crianças sofrem ataque de perseguição espiritual de forma que elas não conseguem expressar isso. Temos muitos relatos de adultos que dizem que quando criança sofriam muita perseguição espiritual e não conseguiam expressar aquilo, não conseguiam pedir ajuda, né? Não conseguiam expressar a necessidade de ajuda e acabavam passando por muitos problemas que acompanharam essas pessoas até suas vidas adultas. E a melhor forma de proteger os nossos pequeninos é ensinando a eles desde muito cedo a respeito das diretrizes da palavra de Deus e o quanto as leis de Deus foram criadas não para nos podar, para nos limitar, não, mas simplesmente para nos proteger. Eu espero muito que esse vídeo tenha edificado a sua fé. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações para você ser avisado dos próximos vídeos. Deixa aqui embaixo o seu comentário, clica no joinha se esse vídeo te abençoou de alguma forma e siga nas redes sociais, Instagram Kelly Salles Oficial, porque eu apareço todos os dias pelos stories, respondo todo mundo pelo direct, coloco muito conteúdo espiritual por lá também. Deus abençoe a sua vida e fique firme em nome de Jesus. Tchau!